nos tirou do Egito. Oh meu Deus, como isso doeu no coração de Deus, meu Senhor, aleluia. Nós vemos que a idolatria era muito grande. Por quê? Aonde ele pegar a idolatria veio do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. A idolatria vem de lá. Eles pegaram esse costume de lá, e às vezes nós pegamos esse costume e trazemos para nós. E Deus, nessa noite, na verdade, nós oramos aqui por libertação, para quebrar toda a idolatria, todo o pensamento do passado, todo o nosso pensamento que nos tem cativo, que nos tem preso. Deus quer quebrar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Apostasia. O que é apostasia? Se apostatar, se distanciar da fé, enfraquecimento da fé, abandono dos princípios bíblicos, aderir ao mundanismo. Isso é que é apostasia. Muitas vezes nós falamos, o povo se apostatou da fé, ou seja, se afastou da fé, da prática das obras. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a idolatria, e nós vemos também a imoralidade tomou conta, não é verdade? A gente vê, se a gente olhar, aleluia, para o tempo de cativeiro, como estava o tempo como estava o povo naquela época, a gente vê, aleluia, Neemias chegando para a reedificação dos muros, porque os muros estavam queimados. Neemias chega ali, Neemias restaura os muros com muita dificuldade. De 52 dias ele consegue a restauração dos muros, mas aí tinha outro problema, ou seja, o problema era interno, o problema era dentro de Jerusalém, ou seja, o povo, o que o povo estava fazendo? O povo ficou mais com mais posse, estava pegando aquelas pessoas menos desfavoráveis, estavam comprando os seus filhos, comprando as suas propriedades por pão. Ele enfrenta outra a dificuldade. Neemias encontrou dificuldade, ou seja, até mesmo, Deus entregou o povo na mão de Nabucodonosor, e a gente vê que às vezes eles passavam do limite que Deus permitia, estupravam as crianças, estupravam as mães, aleluia, levavam cativos, batiam, e Deus não estava querendo isso. Deus falou, mas tem um ai também para vocês, não tem um ai só também para o povo judeu, não, para o povo de Israel, de Jerusalém, mas tem um ai para todas as nações que excederem aquilo que eu falei. Havia um ai, aleluia. E a Bíblia nos diz que agora a imoralidade tomou conta. Jeremias, agora interessante, que tinha um templo, e Deus permitiu que esse templo fosse destruído, o templo mais lindo, o templo que não se usou martelo, serrote, tudo se encaixava. Engraçado isso, né? É interessante a gente escutar essa palavra, tudo se encaixava certinho, e a Bíblia diz que agora, aleluia, Jeremias 7, o que o povo estava fazendo? O povo estava entrando na casa do Senhor, do jeito que estava, sentavam, adoravam, mas voltavam às práticas mundanas lá fora, aleluia. E ele coloca Jeremias à porta do templo, e diz, templo do Senhor, templo do Senhor. Que confiança é essa que vocês têm no templo do Senhor? Porque o templo não salva, Jesus é que salva. A nossa fé, aleluia, louvado, no Cristo ressurreto é que nos faz ser salvos em Cristo Jesus, aleluia. Templo do Senhor, ou seja, o povo estava brincando, uma hora dentro da casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o mistério, mas lá fora voltava às práticas das mesmas obras do Egito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus, ele pega Jeremias e diz assim, Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu lhe farei ouvir a minha, como se Jeremias não estivesse escutando Deus. Parece que a gente vê, Jeremias não está escutando Deus, mas não é, porque Deus queria mostrar para ele o manejo, aleluia, do oleiro nos vasos. Deus queria mostrar para ele como trabalhava nos vasos, e a gente, é difícil a gente entender, ou seja como profeta, ou seja como sacerdote, ou seja como vaso, ou seja como membro, é difícil da gente entender. Então ele pega Jeremias e manda Jeremias, desce a casa do oleiro, porque eu te farei ver como eu trabalho. Interessante que a gente pensa, por não ser da igreja, que a gente está fora da mão do oleiro. É interessante isso, não é?
Mas todos nós estamos na mão do olheiro. E Deus está trabalhando na nossa vida. Querendo ou não, você é criação de Deus. Deus, ele te fez com a própria mão dele. Não foi assim que ele fez Adão? Ele desceu do trono, ele fez tudo com a palavra, mas o homem, ele fez com as mãos. Interessante de tudo. Soprou nas suas narinas. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Deus disse, haja luz, e houve céu, separação entre águas e águas, mas quando fez o homem, ele desceu do seu trono. E o amor é tão grande, que ele pega e faz um boneco, e sopra nas suas narinas. Ele agora é imagem e semelhança de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra a Jeremias como ele trabalha. Interessante, quando Jeremias desce, o vaso está na mão do olheiro, mas o vaso caiu e se quebrou. E ele pegou de novo, tornou a trazer a roda. O vaso cai de novo, ele traz para a roda. O vaso cai de novo e ele traz para a roda. O vaso cai de novo e ele traz para a roda. O vaso cai de novo e ele traz para a roda. Ou se quer dizer, ele não desiste de nós. Interessante, que ele não desiste de cada um de nós. Ele não desiste de você e ele não desiste de mim. Nós desistimos com facilidade, mas ele não desiste. E a gente até canta, ele não desiste de você. Não é verdade? Aleluia. Oh, glória a Jesus. A gente vê, irmão, Deus trabalhando de uma forma tremenda. Deus, aleluia. Mas Jeremias, interessante, que Jeremias, ele queria trazer a esperança, queria trazer o coração dele, aquilo que trazia a esperança, quero trazer a minha memória, não quero ficar olhando para as mães passando necessidade, os peitos secos, não tinha leite, não tinha água, não tinha alimentação, o povo não estava nem sendo enterrado. Interessante de tudo que estava acontecendo isso. O povo nem enterrado estava sendo. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, o que me traz esperança na vida de Jeremias, aleluia, não é verdade? É ver uma Jerusalém edificada. É ver uma mãe sentada com seu filho numa alimentação na mesa. É ver a família. Interessante que Deus não permitiu nem que o profeta casasse. Você sabe por quê? Porque as famílias iam passar aflição, porque os filhos iriam sofrer. E o próprio Jeremias, interessante, ele foi jogado no calabouço. Aleluia, quando a pastora falou que às vezes nós somos esquecidos por todos, e alguém que não tem condição nenhuma, me lembra de Jeremias sendo jogado no calabouço. Por quê? Porque ele disse assim, olha, Nabucodonosor vai entrar, vai saquear a cidade, vai levar todo mundo cativo, e se você, ó rei, se entregar, se Zedequias se entregasse, ele não iria morrer. E o profeta se levantou, Pazu, se eu não me engano, Pazu se levanta, quebra os canzinhos simbólicos, prende Jeremias, coloca Jeremias no calabouço, mas aí vem um homem, um eunuco, Ebed-Meleque, se não me falha a mente, ele pega os trapos, roupas velhas, pega 30 homens, ele falou assim, pega 30 homens, o rei acreditava em Jeremias, aleluia, às vezes ninguém acredita em você, mas o rei acredita em você, coisa linda, eu acredito, pegou 30, separa, ele falou assim, olha, Jeremias dentro da lama, no charco, lá embaixo, num poço, no calabouço, ele joga a corda, e diz, passa a corda por debaixo dos teus braços, coloca o pano e passa a corda e amarra, porque nós vamos tiçar, aleluia. Às vezes, irmãos, tem gente que tem nome, mas não ajuda, tem gente que tem posição, mas não ajuda, aleluia, tem gente que tem dinheiro, mas não ajuda, aleluia, tem gente que tem tudo para ser um ajudador, mas não é um ajudador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele tira o Jeremias lá de dentro. Deus não permite nem que Jeremias casasse. Ele queria trazer a memória, depois disso tudo que ele está vendo, só está vendo desgraça, irmão, só está vendo pessoas mortas, era o quadro que Jeremias estava vendo, pessoas sendo levadas cativas, filhos sem pai gritando, crianças gritando, a comida não tinha, abastecimento não tinha, o povo nem enterrado estava sendo, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias agora quer trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Nós vemos, irmão, o que nos traz esperança? O que nos traz esperança? É aquilo que Deus nos promete, é aquilo que Deus fala conosco. Ou seja, eu vejo a vida de José do Egito. Olhe, preste atenção e veja a vida de José, um chamado de Deus, uma coisa profunda de Deus. E a gente espera, às vezes, irmãos, nós escutamos a profecia, Deus é contigo, vai nessa tua força, e a gente parte com tudo. Interessante que a gente parte porque Deus é com a gente, mas a promessa às vezes demora, é um processo e a gente precisa entender esse processo, mas para que esse processo aconteça e a gente saia mais do que vencedor dele, é preciso trazer à memória, à mente, aquilo que me traz esperança. Ele teve sonhos de Deus, José teve sonhos de Deus, 11 feixes se dobrando perante ele e o dele de pé. Depois ele viu 11 estrelas, sol e lua se dobrando perante ele. Mas aí o que espera ele? Uma cisterna, vendido, jogado na prisão, vendido na casa de Potifar, acusado até de estuprador. Meu Deus, 13 anos se passaram numa cadeia, mas você não vê ele reclamar de nada. A Bíblia não mostra nenhuma reclamação dele, muito pelo contrário, ele diz: eu não posso pecar contra o meu Deus. Quando ele diz para a mulher de Potifar, eu não posso pecar, por quê? Ele não estava olhando para a situação que ele estava passando, ele não estava olhando para o calabouço, ele não estava olhando para a casa de Potifar, ele não estava olhando para a situação que ele estava vivendo, ele estava olhando para a promessa que ele tinha. Porque se a gente tirar os olhos da promessa, a gente cai. Se a gente tirar os olhos daquilo que Deus falou, a gente cai. Por isso o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! O nosso socorro está no Senhor, está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê Estevão sendo apedrejado, morreu falando de Jesus. Que coisa linda, as pedras comendo em cima dele, e ele com os olhos fitos no céu, e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, perdoa. É na mesma palavra que Jesus disse, e ele diz assim: olha, eu vejo o céu aberto, e Jesus Cristo de pé, à direita do trono de Deus. Que coisa linda, que maravilha, irmão. É a gente não tirar os olhos, porque se a gente olhar para a circunstância que nós estamos vivendo, nós paramos, nós desistimos, nós recuamos. Aleluia, nós paramos na nossa caminhada. Se a gente olhar para a nossa família, a gente para. Se a gente olhar para nosso serviço, a gente para. Mas se a gente olhar para a promessa de Deus sobre a nossa família, a gente continua. Se a gente olhar para a promessa de Deus no nosso trabalho, na nossa comunidade, aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, que Deus não faz, é nós que temos que fazer. Eu tenho certeza que cada um de nós tem lutas, todos nós temos lutas, e a gente não pode tirar os olhos de Deus, de maneira nenhuma. Olhai para o autor, Paulo chama a responsável, olhai para o autor e consumador da nossa fé. Você vê Pedro, sai do barco, sai andando, aleluia, mas no momento teve medo. Sentiu medo, viu a força do vento, e às vezes nós olhamos a força do vento. O vento, às vezes, muitas das vezes, o vento é contrário. A gente rema e não sai do lugar, rema e não sai do lugar, rema e não sai do lugar, porque o vento é contrário. E a nossa realidade é essa. Pedro sai do barco, e eu falei numa pregação, eu digo de novo: o lugar de segurança não era no barco, o lugar de segurança é onde Jesus está. O lugar de segurança não é o barco, o lugar de segurança não é a igreja, o lugar de segurança é a tua casa, o lugar de segurança é onde Jesus está. Se Jesus está no meio do mar, eu também estou no meio do mar. Se Jesus está no meio da tempestade, eu estou no meio da tempestade, porque Ele me guarda, Ele me guarda, fiel guarda de Israel.
Ele nos guarda, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Romanos diz assim, olha, para me encerrar, não vou ser muito longo, já estamos acabando já. Aleluia. Romanos 5 diz assim: a esperança nos traz confiança, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, porque a tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança diz, é a espera. É a espera de algo. O pastor falou que aqui a fé é o firme fundamento das coisas que não se... E a convicção daquilo que se espera. Tem alguém esperando alguma coisa ou alguém aqui? Eu estou esperando Jesus voltar. Eu estou esperando esse céu se abrir. Eu estou esperando Ele me chamar pelo nome. Eu estou esperando o toque da trombeta. Eu estou aguardando. Eu tenho esperança nisso. Por isso nós não desistimos. Nós não cansamos de entrar aqui toda terça, quinta e domingo para adorar a Deus, porque nós temos esperança. Aquele que diz que foi, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele voltará, louvado seja o nome do Senhor, que essa esperança possa estar em nosso coração, arraigada, agarrada em nosso coração, essa esperança, que os nossos olhos nunca possam estar sobre os nossos problemas, mas possa estar no Senhor. Que Deus abençoe, e as palmas louvam o Senhor.